eu sou a Assunção Cristas e este é o meu podcast. O podcast da Assunção, com Assunção Cristas. No podcast de hoje, comprometido, tenho uma convidada muito especial, que é a Raquel Vaz Pinto, está aqui comigo. Olá, Raquel. Olá, Assunção. Raquel, nestes últimos dias, a última semana, tivemos alguns eventos que eu acho que tocam num tema que nos é muito caro, a ti e a mim, que é o tema do ambiente, e onde sentimos que, de facto, mais coisas têm de acontecer. Eu estou a pensar naquela extraordinária manifestação dos jovens à porta do Parlamento. Há muito tempo que eu não via aquele espaço cheio por uma causa tão de todos nós e, sobretudo, defendida pelos mais jovens. E a verdade é que há poucos dias nós vemos uma consequência dramática das alterações climáticas com a devastação em Moçambique e que de facto nos toca muito e tem tudo a ver com aquilo que se conversa sobre fenómenos extremos. Em Moçambique o ciclone, as cheias, mas em Portugal falamos hoje nestes dias também muito de seca e do problema da desertificação. Como é que tu vês isto tudo, tu que és professora, investigadora universitária da área das relações internacionais e, portanto, ambiente toca sempre nas questões internacionais do mundo, da Europa, e também és nossa candidata à Europa. Como é que tu vês tudo isto? Eu vejo tudo isto e eu acho que, de facto, o ambiente, não há tema mais internacional hoje em dia e, ao mesmo tempo, tão local e tão nacional. Ou seja, se por um lado há toda uma série de iniciativas que têm que ser organizadas, que têm que ser articuladas entre todos os países do mundo, nós não temos qualquer hipótese se não pusermos no mesmo barco os Estados Unidos, a China, a Índia e por aí fora, e a própria Europa. Até porque quando falamos dos grandes emissores, claro, estamos a falar na China, na Índia, sim, mas nos que Estados são, Unidos. exatamente, mas que a própria China e a própria Índia, só elas as duas têm cada uma 1/5 da população do mundo, portanto também é natural que haja essa, é proporcional. E depois também eu acho que se por um lado há imensa coisa que tem que ser articulada a nível europeu, e aqui de facto a Europa é um ponto importante, também há muito que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia, na nossa forma de estar, nos nossos hábitos de consumo. Nós muitas vezes pensamos que o consumir não tem poder, mas eu acho que sim, eu acho que há muitas opções de consumo que nós podemos fazer que têm de facto esse impacto. Surpreendeu-te, Raquel, ver aqueles jovens todos tão mobilizados? Não me surpreendeu, porque entre os meus sobrinhos, que são muitos, do lado do meu marido, entre os meus alunos, o ambiente é uma causa, é um elemento da vida destes, entre aspas, miúdos, porque nós professores temos sempre este hábito de falar dos miúdos, mesmo quando eles são bastante mais velhos. Nós vamos ficando mais velhos, eles têm sempre a mesma idade. Exatamente, mas fazemos isso e para eles é algo consensual, mas sobretudo é algo que faz parte da vida deles. E é muito engraçado às vezes ver que, se é verdade que os miúdos ou os jovens têm muito a aprender connosco, nós também temos muito a aprender com eles. Eu acho que, desde logo, o positivo de termos uma manifestação de miúdos que nós geralmente caracterizamos como sendo eles não têm causas, não se mobilizam, e aqui está um excelente exemplo de porque é de facto uma causa, mas também eu acho que há aqui um elemento de interesse próprio, que é o mundo deles, é o mundo que nós vamos deixar a esta geração e é um mundo que em muitos aspectos está, eu não diria comprometido, porque também sou como tu uma otimista e tenho esperança, mas acho que nós de facto podemos fazer muito na nossa vida e sobretudo no nosso modo, nos nossos hábitos. Eu acho que há muito aquela ideia, lá está, falámos da China, da Índia, dos Estados Unidos, e eu lembro quando estive como Ministra do Ambiente, que a grande questão nas Cimeiras do Clima, eu estive nas duas que antecederam Paris, Durban e depois Doha, e a grande questão era como é que estes grandes países se vão comportar, porque a Europa, apesar de tudo, tem uma estratégia clara, tem metas ambiciosas na agenda da energia e do clima, os países estão comprometidos, uns andam mais rápido que outros, mas na verdade puxamos todos uns
uns pelos outros, e a grande incógnita era como é que estes países se vão posicionar, e se eles não estão dentro, então não vale a pena nós fazermos nada. E eu, por acaso, tenho um bocadinho esta sensibilidade que, se é verdade que os temas são globais e as respostas têm de ser globais, e desde logo ao nível das Nações Unidas e ao nível regional, no nosso caso ao nível da Europa, a verdade é que nós localmente podemos fazer muita diferença. E quando falamos em clima, falamos muito em mitigação, por um lado, e isso remete, lá está, para os grandes emissores de CO2 e, portanto, para estes grandes agregados. E depois falamos da adaptação das alterações climáticas, que esses então tocam, às vezes, as pequenas ilhas que estão em risco de desaparecimento. E nestes dois pilares, mitigar por um lado e, por outro lado, adaptar, eu acho que os países têm também, os países, e quem fala em países, fala em cidades, fala em comunidades, fala em pessoas, em cidadãos, têm aqui assim um papel relevante a desempenhar. Portanto, não é só uma coisa que se trata a nível global, também é uma coisa que se trata a nível local. Claro, eu acho que essa questão que tocas, sobretudo em relação àquilo que é o nosso território, Portugal, em todos os estudos, será dos países mais afetados por estas alterações do clima. Eu acho que nós, de facto, também já vimos um bocadinho isso, não é? A questão das estações, a enorme dificuldade de, por vezes, conseguirmos ter um tempo minimamente previsível, a questão das chuvas, a questão das águas, a questão dos recursos hídricos, que são tão fundamentais, não só para a agricultura, que também é aqui uma parte importante, mas também para o nosso dia-a-dia. Sim, a questão da seca, nós vamos tendo todos os anos se fala de seca, não sei se já reparaste. Eu reparo imenso porque, vivendo no Alentejo, conheço bem essa realidade, o que é a seca. E eu, enfim, quando estive na agricultura como ministra, passei a ter outra sensibilidade em relação à água, como é natural. Quem vive numa cidade tem uma visão muito urbana, não é? Para uma cidade a chuva normalmente é maçadora. E o que nós queremos são dias de sol, para poder andar na rua, para poder. Mas é engraçado porque eu penso, eu cada vez que ouço alguém dizer que vai chover hoje, eu penso sempre assim, que bom! Temos é que mudar exatamente essa forma de pensar. Eu lembro que os agricultores queixavam-se, continuam a queixar-se, que a meteorologia dizia sempre que o tempo está bom ou mau na perspectiva de está sol, não há chuva, está bom. Que é uma perspectiva boa para quem vive numa cidade e, de facto, muitas vezes dramática para quem vive no campo e vive do campo. E de facto eu ganhei sensibilidade em relação a este tema da água, até porque tive que tratar de secas, e hoje em dia acho que já tenho um chip quando começo a ver no inverno, em particular, muitos dias de sol, começo a ficar preocupada. Tu também ficas preocupada, fico muito preocupada quem mora no Alentejo. Porque acho que mesmo em relação à questão do território, mesmo em relação à questão do território e aquilo que para nós portugueses, a diferença entre o urbano e as populações que estão cada vez mais urbanas, ou costeiras pelo menos, e essa assimetria, essa desigualdade em relação depois ao que é o interior, também depois vai influenciar o modo como nós portugueses nos identificamos e o modo como nós portugueses nos entendemos, porque a questão das alterações também vai afetar e muito as nossas costas. E, portanto, também há aqui aspectos importantes no que toca à identidade de Portugal como um todo. Eu acho que esse também é outro aspecto importante e para o qual nós também temos que refletir todos, seja a nível governativo, seja a nível de nós enquanto cidadãos, enquanto indivíduos. Eu acho que esse é que Raquel, é o ponto. Quando nós e já vimos essa parte de cidadãos, que eu acho que é uma parte muito importante, uma cidadania ambiental ativa, mas quando nós olhamos para esta devastação, por exemplo, em Moçambique, ciclone, cheias dramáticas, ficamos sempre a pensar e o que é que pode acontecer também em Portugal, o que é que pode acontecer aqui ao lado, na verdade, como é que nós todos estamos vulneráveis a isso mesmo e o que é que nós podemos fazer, e volta àquele ponto que dizia há pouco, que é o que é que nós podemos fazer de preparação e de adaptação, porque eu acho muito importante e acho muito bem que os jovens e todos nós nos possamos mobilizar para diminuir ao máximo o aquecimento. A Europa tem esta ambição de garantir que não chega a um aumento de 1,5 graus, enfim, a nível mundial o consenso está que não passe os 2 graus, e claro que devemos contribuir para isso, nomeadamente nos hábitos de consumo, já lá vamos, mas quando as coisas acontecem, eu sabendo que o aquecimento acontece, sabendo que a mudança do clima está entre nós, como é que nós podemos fazer para lidar com tudo isto? Este caso de Moçambique entra pelas nossas casas adentro com um grande dramatismo. Entra com um grande dramatismo e, de facto, aqui nós também temos que ter em conta a questão do desenvolvimento. Mesmo perante catástrofes, mesmo perante
esta natureza que nos mostra a imprevisibilidade e, sobretudo, por vezes, eu acho que aqui a palavra-chave é esta, é vulnerabilidade. Nós, apesar do imenso avanço tecnológico, apesar de muitos aspectos positivos do progresso, nós, de vez em quando, sentimos-nos vulneráveis e não há nada mais vulnerável do que algo que nós não conseguimos controlar. Agora, o que também é verdade e é triste é que em países que não são países com estruturas, que são países que têm imensos problemas de desenvolvimento, como é o caso de Moçambique. No fundo, dói mais quando isto acontece aos mais pobres, claro, mais pobres. Vai acentuar, vai tornar ainda mais evidente um Estado que não funciona no que toca àquelas necessidades mais básicas. Eu acho que as imagens são de partir o coração, porque vemos mães com bebés, com água até à cintura, e que resposta é que o Estado, como é que o Estado os vai poder ajudar? E é de facto dramático, e nós temos essa solidariedade não apenas enquanto país que fala português, mas também enquanto seres humanos. E acho que esse elemento cristão para nós também é algo muito importante. Não, sem dúvida nenhuma. E neste caso, Moçambique, nós falamos do apoio de Portugal e nós temos teremos que apoiar e apoiar de forma significativa. Falamos da União Europeia, também gostava que se começasse a falar mais da CPLP, esta comunidade a que pertencemos e que devia ser também a primeira a estar muito ativa nesta ajuda a Moçambique. Mas eu ainda no outro dia ouvia na rádio explicar-se que de facto aquelas casas, e vamos à questão do desenvolvimento, aquelas casas eram tão frágeis, com chapa de zinco, normalmente quem lá esteve e conhece, e não é muito diferente de outros locais em África, mais pobres, o que nós vemos são casas com chapa de zinco e com pedras em cima, e portanto, claro que vem um ciclone e tudo aquilo deixa de existir. E eu ouvi o relato da repórter e dizia praticamente nada aqui se pode qualificar neste momento como uma casa tal como nós a conhecemos. E portanto, de facto, há desafios muito grandes a nível de todos os países do mundo para se preparar e para nos prepararmos para estes contextos. No caso de Portugal, eu acho que tocaste aí em dois pontos muito importantes: o ponto do litoral e da subida do nível do mar e do risco, de facto, no litoral, e aqui há uma adaptação que tem de ser feita e uma preparação que tem de ser feita. E há um outro ponto que eu acho que é muito relevante, até para quem anda muito pelo país e pelo interior do país, nós vemos isso, que é o risco de desertificação do nosso território. Desertificação de gentes, não é? Mas desertificação porquê? Porque há um território que se torna menos capaz de viver neste contexto de mudança de clima e, portanto, termos culturas, de termos atividade. Por isso, quando falamos em água, eu acho que este deve ser um dos temas de topo da nossa agenda nacional, para pensarmos na água para abastecimento humano, na água para a irrigação. A irrigação não é um luxo, é uma forma de mantermos um território vivo e de mantermos gente nesse território. Uma irrigação, claro, o mais eficiente possível. Também uma investigação para termos plantas mais resilientes à falta de água, se calhar mudar as nossas culturas, eu acho que é inevitável e é importante preparar para perceber com esta mudança o que é que nós vamos cultivar, o que é que nós vamos fazer, como é que nós vamos usar a água que temos, como é que nós vamos reter mais água, que pequenas barragens podemos fazer, que charcas podemos fazer. Tudo isso eu acho que são temas muito importantes. Tudo isso é extremamente importante, mas eu acho que talvez uma das questões mais importantes em matéria de ambiente é que quando falamos de ambiente temos que integrar as pessoas, ou seja, quando falamos de ambiente, o ambiente é igualmente importante para os agricultores, é igualmente importante para toda a gente que vive, seja no campo ou vive nas cidades que estão integradas no interior. Nós temos que fazer estas práticas ambientais, temos que pensar em tudo isto, mas não é contra a agricultura ou contra isto, não, é justamente integrando os agricultores que têm o maior dos interesses em que o próprio ambiente também seja aqui valorizado. Outro aspecto que eu acho fundamental é a questão da biodiversidade, ou seja, a questão da proteção das espécies, a questão de nós estarmos muito atentos a algumas práticas, a algumas espécies. Todas estas questões, de facto, tornam Portugal também nesse aspecto
um país atrativo, Sem dúvida, dos pequeno, mais biodiversos, sim. mais biodiversos e sobretudo, um país que não é um país muito grande quando olhamos para outros parceiros europeus, mas que essa heterogeneidade é também uma oferta turística, uma oferta cultural. Ou seja, esse todo, nós portugueses muitas vezes não damos valor a esse todo. E basta viajar pelo país para ver com imensa alegria o que é que nós temos de bom. Sem dúvida, Raquel, muito obrigada. E para a semana vamos ter mais uma Raquel. Isto parece monótono, mas não é verão. Vai ser a nossa Raquel Abcacis, que está a fazer o grande trabalho de Ouvir Portugal. Obrigada por estar desse lado. Um grande beijinho e até para a semana. Um podcast da Assunção, com Assunção Cristas.